Gálatas capítulo 5, verso 19 a 20, e depois nós estaremos lendo Efésios capítulo 4, verso 26. Eu quero estar conversando com os irmãos a respeito de como nós podemos aprender a administrar os nossos sentimentos, como administrar os nossos sentimentos em Deus, como administrar os nossos sentimentos em Deus. Gálatas capítulo 5, versos 19 e 20, depois você vai dar uma folheada aí de umas 3, 4 folhas, e vai até o capítulo 4 de Efésios, verso 26. Vamos ler primeiro Gálatas, os versos 19 e 20 do capítulo 5, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, e guarde aí no seu coração iras, discórdias, dissensões e facções. Pula lá para a carta de Efésios, no capítulo 4, verso 26. Amém? O texto diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A palavra tema e chave do nosso compartilhar da mensagem nesta noite, a palavra é ira, que é um adjetivo e também um fruto da carne. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui, Senhor. Muito obrigado. Te louvamos pela tua bondade, teu favor, e pela maneira com que o Senhor tem conduzido todas as coisas. Louvamos o teu nome porque a obra é do Senhor. Louvamos o teu nome porque fomos comprados por um bom preço. Louvamos o teu nome porque a tua palavra nos chama a viver uma vida diferente. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos chama a nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo homem que se refaz para a glória de Deus, como diz a tua palavra. Por isso, Senhor Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Alimenta-nos. Queremos sair daqui, ó Deus, parecidos um pouco mais com Jesus. Para a glória do teu nome, nós te pedimos a instrumentalidade do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Como administrar nossos sentimentos em Deus? Meus irmãos, antes de tudo, se faz importante saber o contexto da passagem dessa carta à igreja de Éfeso, apesar que lemos também Gálatas. Pois ali é revelado que Paulo estava tratando acerca da unidade dos santos no corpo de Cristo. Se nós voltarmos o texto da carta de Éfeso, nós vamos ver que Paulo vai tratar realmente acerca dessa unidade, mostrando que tal unidade deve ser preservada, e não somente preservada, mas ela precisa ser vivida e demonstrada através de um testemunho equilibrado. Essa unidade, ela precisa ser preservada, porque é na unidade do corpo de Cristo que Deus derrama a sua bênção. É através da unidade do corpo de Cristo que a igreja cresce saudavelmente. Existe uma promessa, e o salmista vai dizer que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, ou seja, existe uma promessa na comunhão do corpo de Cristo. Existe uma promessa da parte de Deus. Portanto, essa unidade, ela precisa não somente ser preservada, mas ela também tem que ser demonstrada através de uma vida prática diante das adversidades. Quando nós olhamos para o texto e pensamos no contexto daquilo que Paulo estava tratando, ele também vai justificar aqui essa chamada acerca dessa importância de olharmos com relação ao sentimento do nosso coração. Ele vai trazer também aqui no verso 11 sobre uma palavra que inclusive nós estávamos até aqui falando sobre ela no estudo de sábado, acerca do panorama do Velho Testamento. E é uma palavra que foi deturpada no seu contexto nos dias de hoje, que é a palavra diversidade, não é adversidade.
Adversidades são problemas, são dificuldades, são desafios. Nós estamos falando da palavra diversidade. E que por causa do conceito corrompido e degenerado da sociedade em que nós fazemos parte, foi aí o conceito deturpado. Mas Paulo vai trazer justamente acerca dessa diversidade, da importância do porquê precisamos analisar e tentar em Deus. Quando eu digo tentar, meus irmãos, é porque eu estou falando acerca da nossa natureza, da natureza a qual nós estamos ainda presos. O velho homem ainda está vivo. Paulo fala sobre isso em Romanos 7. Apesar de entendermos a veracidade do que foi falado aqui ontem através do presbítero João, quando ele diz que o velho homem está morto porque ele deve ser crucificado dia a dia com Cristo. Mas o velho homem está aí com você, vivo. E nós precisamos olhar para essas questões com importância e com profundidade, e por causa dessa chamada, desse alerta que o apóstolo Paulo vai dar, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está trazendo um alerta acerca da unidade, que precisa ser preservada, principalmente por causa dessa diversidade do corpo de Cristo. E no verso 11 ele vai falar acerca dessa diversidade. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E qual foi a necessidade da igreja receber essa diversidade de dons e ministérios? Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Paulo está falando com crentes. Paulo está falando com pessoas que foram regeneradas. Paulo está se dirigindo a homens e mulheres, a uma comunidade de pessoas formada por pessoas que, a princípio, entende-se e deve-se entender que nasceram de novo. Por isso, dessa diversificação dos dons e dos ministérios, o apóstolo ele vai apontar para a verdade de que a nova natureza que os redimidos possuem em Cristo exige um novo padrão de vida que se opõe ao pecado e reflete a santidade. E isso foi falado ontem aqui em 2 momentos. No início do culto, através do presbítero Alex, e através da palavra que foi trazida ontem aqui. Acerca da importância que nós precisamos dar com relação à nossa realidade enquanto redimidos em Cristo. E que esta realidade exige de nós um padrão de vida que se opõe ou deve se opor ao pecado e refletir na nossa vida a santidade de Deus. Paulo até utilizou a analogia, como nós falamos aqui na oração, do se despir e de vestir, ou seja, os salvos, eles devem se despir das roupas gastas, e aí, coincidentemente, o presbítero João vai dar o exemplo aqui acerca da maneira, da atitude da sua esposa enquanto técnica de enfermagem, trabalhando no laboratório dentro de um hospital. Ela chega com a roupa que a princípio, naturalmente, ela deve ser encarada como uma roupa que está contaminada, porque estava dentro de um ambiente hospitalar, e essa roupa, mesmo que ela chegue na nossa casa, ela precisa ser tratada de uma maneira diferente às demais roupas da casa. Ou seja, nós somos chamados para nos despirmos a cada dia, dia após dia, das roupas sujas do pecado. Pensando da seguinte forma, de que a santidade é um processo. Eu preciso me santificar, eu preciso me despir dessas roupas velhas, roupas que apontam para a velha natureza, e nos vestirmos do novo homem, criado segundo Deus. Efésios capítulo 4, 22, 23, inclusive um texto também que foi lido aqui pelo presbítero Alex ontem. E ao voltarmos ao texto base desta mensagem, onde este mesmo texto declara, irai-vos e não pequeis, e ele continua, não se põe o sol sobre a vossa ira. Meus irmãos, eu trouxe esse tema de mensagem porque essa semana eu recebi um texto, na verdade eu não recebi, mas girando ali esses textos minúsculos aí do YouTube, os chamados shorts, aparece ali a figura de uma mulher que exerce a função de pastora, e ela vai pegar esse texto de Efésios capítulo 4, verso 26, e ela vai dizer, irai-vos
Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Vai fazer um mantra. E você fica pecando o tempo todo. E o diabo virou um animal de estimação na sua casa. E quando você vai analisar o texto, o apóstolo Paulo, ele não está falando da ira como fruto da velha natureza. E nós vamos ver aqui que o termo no grego não é nem o mesmo. Paulo não está falando aqui da ira como fruto da natureza corrompida do homem, mas Paulo está dizendo acerca de uma ira justa, de uma indignação. E que inclusive essa indignação, essa ira que porventura você possa sentir diante de um contexto que talvez eu e você estejamos inseridos, ela precisa ser preservada. Não é, pastor, você está falando que a ira precisa ser preservada. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo que a ira é um fruto da velha natureza? Olha que quando nós não lemos a Bíblia, e inclusive essa semana, na terça-feira, o pastor deu um estudo lá a respeito do Evangelho para os patriarcas. Ele vai dizer lá no áudio do estudo, olha, nós lemos a Bíblia muito rápido. Nós lemos o texto bíblico atabalhoadamente, tropeçando em vírgula, em ponto, não sabendo qual a diferença de voz para vos. E isso tira de nós o sentido do texto. Paulo não está falando da ira aqui como fruto da natureza caída e corrompida do homem. Ele está trazendo uma exortação dada à igreja, registrada nesta carta. Diante desse versículo, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o significado da expressão irai-vos e não pequeis, achando se tratar de um tipo de contradição quanto ao que Paulo escreve aos crentes da região da Galácia. É por isso que lemos a carta aos Gálatas no capítulo 5, justamente em cima da lista dos frutos advindos da velha natureza. Paulo não está falando disso. E para tornar mais claro este ensino, Paulo descreveu algumas implicações práticas dessa dinâmica para entendermos que a ira aqui em Éfeso não é identificada como pecado. Ou seja, dentro desse contexto e conforme o significado do termo aplicado no verso 26, que aqui é identificado pelo termo grego parórgimos, que aponta para a indignação, exasperação, ou seja, tornar mais áspero, desesperar muito, irritar sobremodo, inflamar. Ou seja, estamos aqui diante de um verbo transitivo. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento para transmitir uma informação completa. Olha lá, irai-vos e não pequeis. Irá é um verbo transitivo. E para que o verbo transitivo seja completo, vem um outro verbo logo após, e não pequeis. Ou seja, o apóstolo Paulo não está dizendo que irá aqui é pecado. Porque logo após a vírgula ele fala para não pecar. Então como é que a ira aqui é pecado? Está vendo como é que nós precisamos ler a Bíblia com mais atenção? Para que não venhamos confundir o texto e achar que a Bíblia se contradiz. O ensino bíblico está se contradizendo. Eu estou com a minha cabeça confusa. Eu não consigo compreender. Quando o apóstolo Paulo está apontando para a ira que é fruto de uma velha natureza, ou quando ele está falando de uma indignação, de uma contrariedade por causa de uma injustiça. É disso que ele está falando. Vejamos então que para a ira não se tornar pecado, é necessário observarmos alguns aspectos, e o primeiro dele é deixar de mentir para dizer a verdade. Está lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, no mesmo capítulo 4, versículo 25. Os efeitos de hábitos anteriores permanecem por muito tempo, mesmo depois de um homem estar convertido. Aquele que tem o hábito de proferir palavrões, ele vai achar difícil evitá-los. E quem teve a vida inteira praticando o engano, ficará tentado a praticá-lo ainda. Foi por razões como estas que provavelmente o apóstolo exortou a igreja de Éfeso a deixar de lado a mentira, a deixar de lado o engano,
a deixar de lado a falsidade, a deixar de lado a língua mentirosa, a falsidade. Porque a indignidade, a ira aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, ela não pode ser contaminada por uma prática semelhante a essa. Em segundo lugar, para que esta ira não se torne pecado, é necessário sabermos controlar a nossa ira. Essa mesmo. É essa que você sente diante da corrupção que está nesse país. E não somente nesse país, mas no mundo inteiro. Uma indignidade que nos dá quando nós lemos a história da reforma, aonde Lutero se levanta contra a corrupção da igreja. Uma agência que deveria se importar com a salvação das almas, em alimentar e não se alimentar delas. É dessa indignidade, essa ira que tomou conta do coração de Martinho Lutero, é que Paulo está falando aqui. Mas essa ira não pode ser descontrolada, ela precisa ser controlada. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aí a pessoa que roga para si um título, diz que para os crentes e para os ímpios, que nós temos demônios como animais de estimação dentro da nossa casa, porque peca o tempo todo. Minha querida, se você não lê Bíblia, apesar de ser chamado de pastora, o crente vai continuar pecando até o dia que Jesus voltar. Ele só não pode ser dominado pelo pecado. Paulo fala isso lá em Romanos no capítulo 6. Pois bem, essa ira precisa ser controlada. A Bíblia não nos diz que devemos evitar sentir irritação, mas sim destaca que devemos saber controlá-la apropriadamente. Se somos descuidados ao falar, a irritação ferirá outros e destruirá as relações. Se as guardarmos, estaremos motivando dentro de nós a amargura e nos destruirá por dentro. Paulo nos diz que devemos enfrentar a nossa irritação imediatamente, de modo que edifique as relações antes que as destrua. Se alimentarmos a nossa irritação, daremos a Satanás a oportunidade para nos dividir. Nós precisamos olhar para isso com preocupação, precisamos controlar a nossa ira, precisamos controlar a nossa indignação em relação a qualquer adversidade que porventura estejamos passando. E aí vem a pergunta: existe alguém te molestando neste momento? O que pode ser feito para resolver essas diferenças? Não deixe que termine o dia, mas antes comece a fazer algo para solucionar o conflito e salvar a sua relação. Paulo não está falando para salvar a sua alma, porque a sua alma já é salva em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, precisamos deixar de furtar e trabalhar naquilo que é correto. O furto aqui no que nos diz respeito somente a pegar algo que não é nosso. Mas nós precisamos fazer com que tudo na nossa vida seja fruto do nosso trabalho, e não de situações espertas. Lore, você não traga minha toalhinha, hein? Pois é. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado, diz o texto. Efésios capítulo 4, verso 28, o mesmo texto, dentro do mesmo capítulo que nós lemos. Não devemos supor que furtar era um vício comum na igreja, mas as preocupações neste ponto prosseguem no princípio de que, onde um homem tem um hábito de um pecado em particular, ele corre grande risco de cair nele novamente. Por isso alertamos ao homem ou aos homens que têm sido intempestivamente tentados a serem indulgentes com essas práticas. O que é ser indulgente? É não tratar com a devida importância o problema que precisa ser resolvido. Indulgência aqui é perdão. É você perdoar as práticas que o próprio Deus reprova na sua vida, na minha vida. Isso que é indulgência.
É tratarmos com indulgência as práticas intoxicantes, pois nós devemos nos exortar mutuamente, diz a palavra de Deus, e não tocar naquilo que seria uma tentação tão forte para mim e para você. Por isso que a Bíblia diz que quando as coisas acontecem ao nosso redor, nós devemos fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Se a leitura que nós estamos fazendo diante de um ambiente que nós estamos ouvindo, e isso a partir de um conhecimento que a palavra de Deus nos traz, se este meu procedimento, num ambiente que eu estou, é um ambiente tóxico, é um ambiente que vai contra o meu testemunho cristão, eu devo sair fora. Eu não devo participar. Em quarto lugar, saber controlar as palavras e não dizer palavras torpes, mas usando palavras para edificação. Diz o texto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como é comum, irmãos, hoje em dia, assim como os leitores de Paulo, sermos entregues a linguagens indecorosas e a possuirmos um hábito que nos arraiga, que se agarra em nós, mas que em sua maioria entristece o Espírito de Deus. Mesmo que seja com seu esposo dentro da sua casa, ou com a sua esposa dentro de casa, não diga palavras torpes. Fuja dessas coisas, porque isso não agrada a Deus. Não saia da sua boca nenhuma palavra, mas uma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação. Vai edificar a minha esposa? Vai edificar o meu amigo? Vai edificar o meu colega de trabalho? Eu vou falar. Se não for edificar, fique calado, ou fiquemos calados. Ou que possamos extirpar do nosso linguajar essas palavras chamadas palavras torpes, e que aqui no texto ela se apresenta como um adjetivo. A palavra que é aqui um adjetivo torpe vem do grego sapros. É uma palavra forte e significa pútrido, baixo, moralmente nocivo. Tal linguagem, mesmo que apenas venha sugerir um estilo de vida anterior, eu estava acostumado assim, fica difícil abandonar, né? Difícil demais, é igual vício. O vício só permanece comigo enquanto eu estiver dando a ele gasolina, combustível. A partir do momento que eu parar e cortar o combustível, acabou o vício. Assim é com as palavras torpes. O que nos leva a falar palavras de baixo calão, como diz o juridiquês? O que nos leva? São as coisas que nós estamos usando para nos alimentar. Os programas que assistimos, as literaturas que temos. Se você quer identificar palavrão que você não deva falar, vai num campo de futebol, você vai aprender o que é palavrão. O que são termos de baixo calão, horríveis, que inclusive mulheres, senhoras de idade xingam. Xinga a mãe do juiz, xinga a mãe do jogador, xinga tudo, xinga até a ancestralidade que já foi há muito tempo. E não é, seu não sei o quê, é coisa que não dá nem para falar. De mulheres, senhoras. E aí tem um filho perto, vai aprendendo, e isso vai sendo multiplicado. Aquilo que é pútrido, aquilo que é baixo, aquilo que é moralmente nocivo, não deve estar na nossa boca. Há aqui uma determinação positiva, pois o crente deve cultivar o hábito de falar só palavras que for boa para edificação, definida aqui como palavras apropriadas para a ocasião, para que produza graça aos que ouvem, como diz o texto. Inclusive, foi aqui traduzida assim, do grego, traduzida de que maneira? Com as quais Deus possa ajudar os outros. A palavra que você vai falar, Deus pode usar para ajudar o outro? Pode não. Então eu tenho que tirar fora. Tem um livro aí, uma literatura famosa, apesar de ser um romance. E quando eu digo que é um romance, é porque a história ela não existiu, né?
é fruto de um romance, não um romance coraçãozinho, seta, não é isso. Um romance, algo que não aconteceu, mas que nós podemos tirar exemplo para a nossa vida. O título do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? A minha cunhada é a filha número 3 do meu sogro. Ela fala com os meus sobrinhos: será que por onde você está andando e com quem você está andando, todos criados no Evangelho, por onde você está andando e com quem você está andando, o Espírito Santo poderia andar com você? É disso que está falando aqui. As palavras que eu e você falamos são palavras que Deus pode usar para edificar a outros. Pelo visto, por trás da exortação paulina, estão aqui contidas as palavras de Provérbios, no capítulo 15, verso 23. O texto diz assim: e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Só a pureza e a verdade não bastam para o linguajar cristão. Eu não falo palavrão, eu só digo a verdade. Isso não é o suficiente. E isso não é o suficiente, mas tem de haver o objetivo de edificar, abençoar e ser útil, como são as palavras produzidas por Jesus. Lucas, no capítulo 4, verso 22, está lá registrado um testemunho acerca da ação e das palavras de Jesus. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E não perguntavam: não é este o filho de José? Que formação este homem tem para falar palavras profundas, com autoridade, e que edificam os que ouvem? Assim era o testemunho que era dado por Jesus. E Paulo vai reforçar aos seus discípulos da igreja de Colossos, dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, verso 6. O linguajar saudável é o meio de graça, junto com outros sacramentos e atividades cristãs que foram deixadas à nossa disposição para edificar o corpo de Cristo. Nós precisamos controlar a nossa ira. Nós não podemos deixar que a ira, resultante de uma indignação, de algo que foi feito, de uma prática injusta, se transforme num pecado por causa do nosso descontrole. Aí sim se tornará fruto de uma natureza corrompida, a qual nós somos tirados, não fazemos mais parte, não coaduna mais com a vida que Deus nos chamou para viver. Então, o que significa irai-vos e não pequeis? Na expressão registrada aqui nessa carta, o apóstolo está evocando o mesmo princípio do Salmo 4, verso 4. Disse Davi ali no seu salmo: irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro e o coração e sossegai. Mas para entendermos o significado da expressão irai-vos e não pequeis, antes precisamos considerar algumas coisas acerca da ira. A ira, de fato e verdade, como nós falamos, é um fruto da carne, conforme já citamos. E o mesmo apóstolo, escrevendo a Timóteo, ele vai ensinar que se deve orar, ou de que maneira se deve orar. Ele vai dizer que levantando as mãos santas, devemos orar sem ira e nem contenda. 1 Timóteo, capítulo 2. Tiago também, em sua epístola, descreve que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Além disso, o próprio apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 4 de Efésios, adverte que devemos ficar longe de toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia. Efésios capítulo 4, verso 31. Por outro lado, encontramos na Bíblia a ira sendo atribuída também à pessoa de Deus. 1 Reis capítulo 11, verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Velho Testamento, e agora no Novo. Hebreus capítulo 12, verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Também temos registrado nos evangelhos que Jesus ficou irado. Marcos capítulo 3, verso 5. Olhando-os em redor, indignado e conduído com a dureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. João 2,
15, 17, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai a casa de negócio. Lembrem-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Mas, meus irmãos, tanto na pessoa do pai, quanto na pessoa do filho, se faz necessário deixar clara uma verdade muito importante. E nós temos que incluir aqui Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai declarar que Jesus Cristo é a expressão do ser de Deus. Quando nós olhamos para o Pai e para o Filho, e identificamos aqui que a eles é atribuído a ira, nós não podemos ir na ideia de que Deus é um ser estável, ou um sujeito à disposição de distúrbios como nós conhecemos. No entanto, seria desastroso concluir que Deus é uma máquina sem sentimentos. Mas Ele, sendo eternamente santo e perfeito no seu amor, o resultado assim é que a sua ira é perfeitamente santa. Mas quando o apóstolo Paulo descreve ou escreve, irai-vos e não pequei, ele está dizendo que a ira do cristão não deve estar associada ao pecado. E aí? Como vamos fazer essa matemática? Então isso significa que em algumas ocasiões é até necessário que fiquemos irados. Mas essa ira deve ser entendida como um tipo de indignação que se mostra na defesa da justiça. E isto é, a ira neste caso é uma justa indignação. Então, como devemos entender essa passagem? Em outras palavras, muitas vezes nós devemos demonstrar indignação, principalmente quando ficamos calados numa determinada situação, sendo o mesmo que ser omisso e conivente com o erro. Eu não posso ser conivente com o erro, com a injustiça, seja na minha casa, na educação com os meus filhos. Quando um dos dois, pai ou mãe, está sendo injusto na criação, está sendo injusto na punição, eu não posso ficar calado, é lógico, eu não vou intervir na hora, mas eu posso fazer a intervenção depois, chamá-lo ao canto. Isso se chama exortação. A palavra no grego para exortação é chamar ao canto para conversar. Mas o que não pode é eu ficar calado. Enquanto a surra come no menino, sabendo eu que ele não fez isso e foi o outro. Precisamos entender que nós não podemos ficar calados. Ao mesmo tempo, não podemos deixar com que tal indignação se degenere em pecado. Portanto, a ira em si não é necessariamente pecaminosa. Apontada aí no contexto de Efésios, capítulo 4, verso 26. Visto que o próprio Deus é um Deus que se manifesta através da sua ira, porque o juízo de Deus, ele precisa se manifestar sobre as suas criaturas. O texto de Romanos, no capítulo 1, verso 18, Paulo declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus é santa, é justa e é uma de suas perfeições. O Deus que é amoroso e misericordioso é igualmente santo e justo, e não pode ficar indiferente ao pecado. Antes derrama sua justa ira sobre o pecador. Salmo 7, verso 11. Deus é justo, Ele é um justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Isso é Deus. No entanto, porém, a ira na vida do homem caído quase sempre está fundamentada e ligada aos pilares do pecado, e é nesse sentido que ela se torna reprovável e carnal. Ou seja, enquanto a ira de Deus está sempre oposta ao pecado, a ira humana quase sempre está associada a ele. É exatamente por isso que o apóstolo escreveu: irai-vos e não pequeis. De forma bem prática, podemos dizer que o cristão deve sempre ficar irado contra o pecado. Porém, quando essa ira é direcionada ao comportamento do próximo, facilmente ela pode se tornar pecaminosa,
convertendo-se em mágoa, rancor e ódio. Cuidado. A linha é tênue. É sair daqui e passar para lá. E depois, no verso 27, ele vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deem lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Justamente aqui para enfatizar ainda mais o cuidado que o cristão deve ter. Como eu gostaria de ganhar dinheiro com tanta água que sai. Vender umas garrafinhas aí, né? Água milagrosa, ungida. Sangue de Jesus tem poder. A água não para de sair. Brincadeira, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo e enfatizando o cuidado que o cristão deve ter ao ficar irado. O apóstolo escreveu que ele não deve permitir que o sol se ponha sobre a sua ira. E ainda continuou dizendo que nesse processo não devemos dar lugar ao diabo. Cuidado! Você pode irar? Sim. Mas cuidado, porque o diabo está perto para colocar mais fogo na sua ira, na sua indignação. O diabo na Bíblia é chamado de aproveitador. A única coisa que o diabo produz e que é chamado pai é pai da mentira. O resto ele não consegue fazer nada, ele é tão incompetente que ele só conseguiu produzir mentira. Mas o tanto de mentira que ele tem produzido tem derrubado até o povo de Deus. Mas é só isso que ele faz. O restante ele aproveita daquilo que nós deixamos para ele. É por isso o nome aproveitador. É a mesma coisa do predador, que vai atrás da trilha de sua caça e sabe que sempre vai passar por ali. É pecado irar? Não. Mas quando estivermos irados, indignados com alguma coisa, vigiemos, porque o diabo está próximo. Ele quer macular. Ele quer fazer com que essa ira passe para o lado da corrupção da velha natureza. Significando aqui que o diabo procurará a todo custo transformar a justa indignação em um comportamento pecaminoso, como por exemplo o ódio e a mágoa, criando assim uma barreira ao perdão. João Calvino, comentando esse trecho que acabamos de ler, ele vai dizer: eu estou ciente da interpretação que alguns dão a esta passagem. Ele disse isso. Mas mesmo estando ciente, ele vai citar o equívoco de um outro teólogo humanista chamado Erasmus de Roterdã, que ele vai traduzir o texto do versículo 27 da seguinte forma: que nós não devemos dar lugar ao difamador, que no latim aqui é caluniador ou caluniatori, a palavra em latim, mostrando claramente que ele entendeu, ele quem? Erasmo de Roterdã, como se referindo a homens maliciosos, e o texto não está falando disso. Mas disse o reformador: não tenho dúvida de que a intenção de Paulo era nos proteger contra permitir que Satanás se apossasse da nossa mente e, mantendo em nossas mãos nessa realidade, ou em suas mãos essa realidade, cumpriria os seus intentos, colocando mais fogo na sua ira, fazendo com que você deixe de ver do jeito que Deus quer que você veja e coloque a perspectiva dele. Você fica indignado, indignada, por causa de uma falta de respeito que alguém cometeu contra você, seja na igreja, no emprego, na sua casa. E aí a intenção do diabo é ir atrás da sua natureza, da maneira com que você foi criado. Eu não vou aceitar isso não, eu não sou pessoa de levar desaforo para casa. O meu pai nunca gritou comigo, você não vai gritar. Nós precisamos balancear essas coisas e olhar com cuidado, porque o diabo está ali próximo para macular isso e fazer com que você veja do jeito dele e não do jeito que Deus quer que você veja. E assim, sentimos todos os dias quão impossível, ou pelo menos quão difícil é curar o ódio da longa duração. Então, nos perguntamos qual é a causa disso, mas em vez de resistir ao diabo, nós nos entregamos a ele e damos o nosso coração para ele. Achamos o aquecimento do fogo que ele coloca tão gostoso, que nós entregamos o nosso coração para ele e deixamos ele fazer, e damos área para ele, espaço para ele.
Irmãos, nós não podemos correr esse risco. Precisamos nos esconder em Deus. Portanto, para que não se ocorra o risco de pecar, permitindo que a ira se degenere em ressentimento, o que o cristão deve fazer é não deixar que o dia termine estando ele ainda alimentando essa indignação. Senhor, eu estou indignado com esse sistema. Senhor, eu estou irado com essa situação. Senhor, eu estou envergonhado, exasperado. Senhor, eu estou mal. E eu não quero isso no meu coração. Senhor, tira de mim. Eu não quero que o sol se ponha, que o dia vire com isso no meu coração. É por isso do conselho, irai-vos e não pequeis. É especialmente direcionado àqueles que foram feitos nova criatura, como nós falamos, que possuem em suas vidas as virtudes do fruto do Espírito, como é domínio próprio, benignidade, longanimidade, como está lá em Gálatas no capítulo 5, verso 22 a 23. Pois estes quem? Eu e você. Sabemos que a indignação contra o pecado, ela é requerida por Deus em relação a nós. Como da mesma forma é também requerida a unidade entre os irmãos e a amabilidade para com todas as pessoas. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. A Tânia Teresa, que é essa ministra, ela tira essa palavra, não se põe o sol sobre a vossa ira, tirando o sentido do texto. Uma vírgula que tirar do texto, tira o sentido do texto. Essa é uma intenção maligna de deturpar a palavra de Deus. Por que disso? Qual é o objetivo? Ensine a palavra corretamente. Para de fazer com que as pessoas fiquem ligadas a você, como se você é que tivesse que dar vida para elas. Somos apenas transmissores da palavra de Deus. Um dia tudo vai passar, inclusive eu. E você tem que saber pescar. Você tem que saber manusear a palavra de Deus. E saber que uma vírgula, um ponto, se for negligenciado, muda o sentido do texto. E olha que nós não estamos fazendo com isso com intenção, mas ela fez com intenção. Com intenção. Por isso, irmãos, para concluir, como administrar esse sentimento em Deus? Se faz necessário identificarmos no que está baseado os nossos sentimentos. E se os mesmos glorificam a Deus, pois como cristãos genuínos, devemos ficar irados contra o pecado, contra o desprezo pelo nome do Senhor, contra a injustiça, contra a falta da verdade, contra a impunidade, contra a corrupção e tantos outros comportamentos que são frutos da depravação humana. Nós não devemos cultivar isso na nossa vida. Quem cultiva isso nunca viu Jesus, não sabe quem é Deus e a vida cristã dele é falsa. A depravação humana precisa ser extirpada da nossa vida, mesmo que sejamos humanos. Mas nós não somos humanos depravados. Nós não possuímos somente uma natureza caída. Temos uma nova natureza em Cristo Jesus. E essa natureza precisa controlar a mim e a você. Sim, devemos apresentá-los sempre ao Senhor. Apresentar o quê? Essas indignações. Porque você vai resolver o problema? Nós vamos resolver o problema do país? Somos nós aqui que vamos tirar de lá o presidente corrupto? Somos nós aqui que vamos destituir o Congresso Nacional? Somos nós? Não somos nós. É por isso que os crentes que estão presos na papuda lá, estão presos porque deveriam estar presos mesmo. Sabe por quê? Porque a força deles não foi no joelho, foi aqui, ó. A luta do crente não é na palavra, não é no gogó, não é no grito, não é da bandeira, não é na camisa, ei, eu sou contra. Não é. A luta do crente é no joelho. Ah, como eu gostaria tanto de participar lá. Eu sou nacionalista. Eu amo o Brasil. Ah, é assim? Aí está lá. Os abençoados, filhos de Deus, presos por causa por causa de algo terreno.
É o Senhor que luta as nossas causas. É Ele que fez isso. É Ele que permitiu isso. Gamaliel nos traz uma orientação em Atos, no capítulo 7, se não me engano. No capítulo 5, em diante. Porque vai começar ali com a história de Ananias e Safira, e aí depois vai terminar com a prisão dos apóstolos. E ele põe os apóstolos para fora e chama a atenção dos fariseus. Olha, larga esses homens de lado, porque talvez vocês podem se pegar lutando contra Deus. O que adianta ir para a manifestação, se é Deus que controla todas as coisas? E eu não estou falando aqui de fatalismo, não. Eu estou dizendo que nós devemos usar as armas corretas. E a palavra de Deus não nos deixa saída. Pode correr para um lado para o outro, ela vai sempre nos cercar. A Bíblia diz que a luta, a arma do crente, ela não é física, não é material. Elas são espirituais e poderosas em Deus. O que adianta? O berreiro, o griteiro estão lá presos. E aí? Vão gritar para quem lá dentro da cadeia? Agora estão esperando a boa vontade de um congresso corrupto para anistiá-los como se criminosos fossem. E aí? Quem mistura com porco, farelo come. Essa é a realidade, irmãos. Por mais que alguns aqui não concordem com o que eu estou falando, apesar que eu não estou aqui para dizer o que você gosta, mas sim o que você precisa. Essa não é a nossa luta. Devemos apresentar essas coisas ao Senhor, tanto as nossas demandas pessoais e também as nossas demandas coletivas que estão à nossa volta. Senhor, está tudo em tuas mãos. Se o Senhor não fizer, Senhor, eu não consigo fazer. É como se fosse um beija-flor tentando apagar um fogo numa floresta. Pode ir lá, inúmeras vezes, vai ir até morrer e não vai conseguir apagar o fogo. Quem apaga o fogo é Deus. Com o sopro dele, pronto, acabou. Um só acaba com tudo. E a Bíblia diz que Deus acaba com os seus inimigos com o sopro da sua boca. E aí, para que você vai lutar? Isaías 64 fala: bem-aventurado ou feliz aqueles que esperam em Deus. Em qual Deus? No Deus que luta por aqueles que nele esperam. Este é o comportamento correto. Irai-vos e não pequeis. É uma ordem que se deve ser cumprida. Porém, o que sempre deve estar claro é que a justa ira esperada dos seguidores de Cristo não se fundamenta neles próprios, mas no padrão exigido pela santa palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos garante. Os nossos direitos, as nossas demandas, elas precisam ser conhecidas diante de Deus e não diante dos homens. O homem não pode fazer nada por nós. Na construção da sua casa, você vai no pedreiro ou você vai no engenheiro? Quantas e quantas vezes eu, visitando obra com meu pai, porque hoje é engenheiro aposentado, quantas e quantas vezes, ele virava as costas e eu vi o mestre de obra mudando todas as ordens dele, porque é assim, pode pesquisar, existe aí uma guerrinha velada entre mestre de obra e engenheiro, isso é cultural. Aí você vai no mestre de obra ou você vai no engenheiro? Você vai no mestre de obra, porque se chegar lá e ver que a ordem foi mudada, ele manda o mestre de obra embora. Agora, o mestre de obra pode mandar o engenheiro embora? Não pode. Então, as nossas demandas têm que ser apresentadas àquele que tudo pode, e não em homens, comedor de feijão igual eu e você. O Senhor é que tudo pode. O Brasil, o mundo está na mão dele, ele faz o que lhe apraz, diz a palavra. E nós devemos nos quedar diante da autoridade, da soberania de Deus, e crer na proteção dele. Essa semana que passou, já encerrando, irmãos, nós vamos orar. Eu sonhei que eu estava aqui dentro orando, e eu vi o vulto de uma pessoa pulando aqui, correndo. Eu arranjei um desespero para correr lá para trás, para ver se eu conseguia proteger a Leila e a Júlia. E aí acordei. E aí? Quem é que protege a sua família? Quem é que protege a sua casa? Você está aqui, a casa está lá. Você acha que cachorro vai proteger a sua casa? Quem tem um cão macho, o camarada que entrar na sua casa, ele vai lá, pega uma cadela, põe lá o cheiro como é que é o nome do negócio? Cheiro de cio nela, joga lá dentro, o cachorro esquece da sua casa, meu filho. E o bandido entra lá e faz o que ele quer. Quem guarda a nossa casa é Deus. Quem guarda a nossa vida é Deus. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Deus é conosco. O diabo já foi vencido. Ele é que nos deu a vitória. O Senhor Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar?